que caracteriza um falso profeta agora, Miguel? Nessa geração atual. Aqui, nessa geração. Isso. Pegando uma visão bíblica contextualizada com essa geração. Vamos lá. Vamos partir para um princípio básico. Vamos começar primeiro pela lógica, depois vamos para a Bíblia, tá? Quem que é o falso profeta? O falso profeta, ele é aquele que... Ele não está pelo altar de Deus. Ele não está pelo povo. Ele está por estar. É aquele que quer fama, quer aplauso, quer... Mas o que caracteriza um falso profeta é ele falar, usar o nome de Deus, e em toda a trajetória dele não tem um fruto. Se você pegar um cara que ele fala muito, mas não tem um rastro de testemunho, de testemunhas, porque nós trabalhamos com testemunhas, evidencia já um falso profeta. Mas Isaías profetizou e nenhuma das profecias de Isaías ele viu se cumprir. Concordo. Mas a gente está vivendo num tempo que não tem profecia de daqui a 100 anos. É ou não é? Sim. Daqui a 50... Não, tem. Mas não é evidente. Não é comum. Para os tempos de hoje, não. Para os tempos de hoje, não. Concordo. 100 anos. Começa por aí. Até porque nenhum profeta, a não ser por Deus mesmo, vai ser doido de falar daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. Porque o caminho mostra que a qualquer momento Jesus pode vir, né? Pode acabar, pode né? Vir. Tudo. Então, assim, ele não tem rastro nenhum. E o que evidencia o falso profeta? Ele esconde a verdade, ele omite Cristo. Ele não prega Cristo. Ele é um... Omite Cristo. Omite Cristo. Esconde Cristo da igreja. Sim. Eu tenho um sério problema. Eu prego em todas as igrejas, muitas igrejas do Brasil, Assembleia de Deus, Belém, Madureira e por aí vai. Eu tenho um problema grave. Também tenho um problema grave em pregar em vigília. Que fica aquele pulo. Quando chega a palavra, o povo está morto. O falso profeta, não. Ele vai olhar para o povo e ele vai pegar a palavra que vai animar o povo. E não edificar o povo. Só que o falso profeta, ele é enganoso. E como ele é enganoso, ele engana a si mesmo. Porque ele acha que a palavra que ele vai pregar vai... Só que a edificação dura mais do que a emoção. Boa. Então, quando a pessoa ouviu a palavra e entendeu a palavra, vai acabar o culto e ela vai... Meu Deus, que palavra. Ela vai embora vai acordar, né? E ela vai... Meu Deus, que palavra. Vai acabar o dia, ela... Meu Deus, que palavra. O emoção não. O emoção, o cara vai pular... Acabar o culto. Cadê a cantina? Cadê não sei o quê? Então, a primeira característica de um falso profeta é ele falar e não acontecer. Nos dias de hoje. Sim. Tá? Tudo tem o seu... Cada caso é um caso. Mas uma das mais evidentes é essa. É ele falar e não conhecer. O falso profeta, ele não dá testemunho. O falso profeta, ele não tem, como eu disse, igreja. Ele não tem pastor. Ele não toma ceia. Ele não dizima. É aquele falso profeta que ele prega 30 dias e o dinheiro dele, ele alimenta o devorador, o migrador e por aí vai. O falso profeta, ele não aceita confronto. Ele não aceita conselho. Ele é o dono da verdade, ponto e acabou. O falso profeta, ele tira Cristo do altar e se põe no lugar de Cristo. Ele quer que as pessoas aplaudem, gritem por ele, não por Cristo. O falso profeta, ele deturpa a palavra de Deus. Ele usurpa do texto e estrupa a história. Ele traz a história ao seu favor e a favor da igreja. Ele fala aquilo que ele quer falar, não aquilo que Deus quer falar. Resumindo em uma palavra, o falso profeta é aquele que usa Deus, mas Deus não usa ele. E hoje em dia há muitos falsos profetas? Exatamente, tanto que a Bíblia diz que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. É Jesus que diz isso. Só que eu ainda creio que no meio desse todo que nós estamos vivendo nessa Babilônia, né, nesse tempo de Jezabel, a gente vai entender que nessa Babilônia vai existir um Daniel. Que nesse reinado de Israel, que está um reinado podre, vai ter Elias mais 7.000 que se não dobraram a Jezabel nem a Acabe. Então eu creio sim que tem muitos falsos profetas e é evidente, mas nós queremos também que vai haver aqueles que, os remanescentes, aqueles que estão de pé firmes na rocha que é Cristo e que não vão se corromper.
Os falsos evidenciam que há os Evidenciam. verdadeiros, né? Você acha que hoje tem mais falsos profetas ou de fato profetas? Mais falsos profetas. Mais falsos profetas do que Exatamente. profetas que falam. Com certeza. Eu acho que tem mais verdadeiros profetas. Eu acho que tem mais verdadeiros profetas. Então, só que Eu são vou ser verdadeiros contra você que incumpridos. Existe há mais falsos profetas, porém os verdadeiros não têm tanta mídia. Não tem tanta mídia, isso é verdade. Os falsos profetas. Mas tem que haver um cuidado. Tem que haver um cuidado. Tem muita gente que está escondido. É profetas do Senhor, mas isso não tem fama, não tem aplauso, não tem esse negócio de camarim, não tem. Agora, claro, quando Deus quer fazer um profeta conhecido, isso não é errado. Não, a Bíblia diz que Deus deu fama a Josué. Acabou. Então, se. Porque tem gente que evidencia isso, né? Como baixar o nível. As pessoas baixam o nível. Você pode ver que ele é um falso profeta, sabe por quê? Olha o tanto de gente que está seguindo ele. A Bíblia diz que nos últimos dias ele enganarão a muitos que. Mas aí que está o negócio. E se Deus quiser fazer conhecido? A birra dos fariseus e das religiões na época de Jesus é que tinha uma multidão seguindo a Cristo, Uma né? multidão. Então, esse é o problema das pessoas. É bater, bater, bater e dar crescimento, crescimento. E é o fruto. Muita gente fala do bispo Bruno Leonardo, mas em toda a história cristã, depois do Edir Macedo, eu nunca vi alguém para lotar um ginásio em coisa de dias que nem ele. E detalhe, né? Sem celebridades gospel, sem artistas, Sem sem programa cantores, de TV, sem nada. sem político Sem para político. ajudar. Ele tá lotando. É um fenômeno, É um né? fenômeno. Sensacional, né? Não tem E como é você o maior, falar. e é o pastor com o maior número de inscritos no YouTube do mundo, né? Só que as pessoas criticam porque o evangelho que prega não é um evangelho confrontador. A verdade é que o povo quer sair ferido das igrejas, é O isso. povo é masoquista. É masoquista, quer Gosta de apanhar. apanhar, Quer né? apanhar, gosta de apanhar. Assim, irmão, nada contra quem bate ou quem deixa de bater, mas eu vou falar uma verdade sincera. Como eu disse, pai não bate todo dia. Camarada que muito bate. Paulo Júnior! Desculpa, Paulo Júnior. Esse cara bateu tanto nos pastores, tanto nas igrejas, tanto. Irmãos, perdoa. Eu pequei. Uau, mas ele tá falando. Porque a Bíblia diz, aquele que tá de pé, cuide para quem não quer. Não caia. Para quem não cai. Então, você sabe se vai ficar de pé mesmo? Tem muito camarada que tá se gabando porque tá em pé, mas um dia ele pode cair. E o cair dele vai ser vergonha. E o pastor Hernani Santos, ele vem aqui e ele sempre fala algo muito forte. Quando você alimenta um público sem misericórdia, no dia que você precisar da misericórdia desse público que você alimenta, Acabou. você não vai ter. O podcast que tem impactado o mundo gospel, agora mais perto de você. Fábio Santos e pastor Carlos Cardoso estarão em São Paulo para o Eu Acredito. Imersão no Apocalipse, com a participação especial do reverendo Napoleão Falcão. Desde a queda do homem, o mundo mergulhou no caos do pecado. Guerras, crises, controle global e o medo do desconhecido dominam nossa geração. Mas será que tudo isso foi profetizado? O Apocalipse não apenas revela o fim dos tempos, mas aponta para a redenção final da humanidade. Você está pronto para enxergar a verdade por trás dos acontecimentos atuais? Estamos nos aproximando do fim do mundo? Porque bilionários e milionários estão construindo bunkers apocalípticos? A nova ordem mundial é real? Qual o verdadeiro propósito das sociedades secretas? Quem controla a mídia, o dinheiro e os governos do mundo? Vivemos dentro da Matrix? O que o Apocalipse revela sobre o fim do papel moeda? Já estamos sob um regime totalitário? O aquecimento global é real ou uma narrativa? Um apagão digital pode acontecer? Estamos à beira de um reset financeiro? O Apocalipse anuncia juízo, mas também esperança e redenção. Você está preparado? Descubra as respostas para estas questões e aprofunda-se na verdade profética. Data: dia 7 de junho, às 17h30. Local: no Iponde. O negócio é com Deus, na Vila Maria, Rua Sobral Júnior, número 671, em São Paulo. Não fique de fora dessa imersão.